nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos 16, de 22 a 34. A multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Esse versículo saltou muito ao meu coração. Por ter acreditado em Deus. Salete, certa vez perguntaram para Jesus assim: "Senhor, quem pode se salvar?" E Jesus disse: "Ao homem isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível." A salvação, minha gente, é um dom divino. Não é uma consequência dos meus esforços e dos meus méritos. É um dom divino. Só Deus pode nos salvar. Ninguém se salva. É Ele quem nos dá essa graça da salvação. E o que é salvação aqui? Não é livramento dos perigos. Salvação é o dom da vida eterna. É entrar no céu. É viver com Deus para o resto da vida. É claro que até chegar este dia, Deus vai dando a nós pequenos atos salvíficos da nossa vida do dia a dia. Porque a nossa vida é o hoje, não é nem o ontem nem o amanhã, é o agora. Então no agora, Deus ele está me salvando. Ele está gerando em mim vida eterna. Até chegar o dia em que eu fechar os meus olhos para este mundo e abrir os olhos para a eternidade. Então lá é Deus quem me levará para esta vida eterna. Porém, embora a salvação seja um dom de Deus, ela precisa encontrar eco no meu coração e na minha vida. Qual é o eco da salvação no meu coração, na minha vida? A minha fé, o crer em Deus, o me abandonar em Deus. E aqui entenda que esta fé e esse crer não é acreditar, não é uma crença racional, mas é uma entrega. É uma adesão à vida de Deus que Ele coloca para cada um de nós.
É viver a vida de Cristo, é viver a vida no Espírito Santo, ou seja, é fazer uma transformação tão radical na minha vida, que Deus passa a ser o centro e o norte de todo o meu viver. É disso que o Senhor precisa de mim e de você. Quando São Lucas vai dizer aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família, e acreditar em Deus, eles ficaram felizes porque acreditaram em Deus, é passar a viver a vida que Deus tem para cada um de nós, viver em Deus, com Deus, para Deus e por causa de Deus. Esse é o chamado de todos nós, que como consequência, como, vamos dizer assim, um ponto de chegada lá, o final da linha é a salvação. Por isso que nos momentos de tribulação a gente precisa crer no Senhor Jesus, independentemente do que nos acontece, crer no Senhor Jesus. Veja o exemplo de Paulo e Silas também nessa leitura, o ato de fé que eles fizeram, com prisão, morte decretada, açoite, tudo mais. Eles dentro da prisão, em meio a todo aquele caos, aquela situação difícil e dolorosa em que eles estavam, à meia-noite, o que eles fizeram? Não reclamaram, não se desesperaram, não blasfemaram contra Deus, não ficaram cobrando, mas eu sou o seu apóstolo, como eu na prisão, aqui, morrendo, o senhor não está nem aí. Não, eles não fizeram isso. Mas eles acreditavam com tanta força que Jesus Cristo é o Senhor, que é Ele quem salva. Se eles morressem, eles iam se encontrar com o Cristo. E esta fé era viva no coração deles. O que eles fizeram? Se abandonaram e começaram a rezar e a cantar hinos a Deus. Mas eu não tenho essa fé, não. Quando as coisas apertam aqui em casa, já estou vendo gente falando, as coisas apertam aqui em casa, eu grito mesmo. Estou nem aí, estou gritando, estou falando, estou me desesperando. Não. Não se desespere. A palavra de Deus nos ensina a viver. A viver. Como é que eu devo viver no meio de uma tribulação, no meio de uma perseguição, no meio de uma situação difícil que eu estou enfrentando, que a minha família está enfrentando? A palavra de Deus está me ensinando aqui, Paulo e Silas, o que eles fizeram? Se eles são os apóstolos, ele tem o que nos ensinar. Eles rezaram e cantaram a Deus hinos de louvor. Então, o que eu e você devemos fazer diante de uma luta espiritual? Diante de um combate espiritual em sua casa, no seu trabalho, no seu casamento? O que nós devemos fazer? A palavra de Deus está nos ensinando, por meio de Paulo e Silas, rezar, cantar hinos a Deus, crer no Senhor Jesus, ter esperança nele. Estamos vivendo o jubileu da esperança, não é? Peregrinos da esperança e do amor. Como é que nós estamos vivendo essa esperança em meio às tribulações, não é, Padre? E você sabe, Salete, uma característica da igreja primitiva era, além de saber que Jesus poderia vir ao socorro deles nesses momentos mais difíceis, era a capacidade que a igreja primitiva tinha de suportar as dores e os sofrimentos por causa de Jesus. Quando Paulo e Silas começam a cantar, começam a louvar, o que eles estão fazendo? Eles estão honrando, exaltando o nome do Senhor, porque eles estavam presos por causa de Jesus. Eles estavam presos porque eles estavam proclamando e levando as pessoas à experiência e à conversão para Deus. Então, uma característica que a gente vê muito presente nos Atos dos Apóstolos da igreja primitiva é eles se sentirem
feliz, vamos dizer assim, a palavra vai dizer, por ter sido considerado dignos de sofrer as injúrias e os açoites por causa de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa muito forte na igreja primitiva era Deus no centro de todas as coisas. Os sofrimentos, as prisões, as perseguições aconteciam por causa do nome de Jesus. Então os primeiros cristãos, eles se sentiam dignos de sofrer por causa de Jesus. Hoje parece que é o inverso. Eu não quero sofrer por causa do Senhor. Se surge na minha vida, na minha casa, na minha família, uma tribulação, uma perseguição, um combate espiritual, repara para você ver, eu me coloco no centro. Senhor, eu não mereço isso, porque isso aconteceu comigo? Por que essa doença chegou na minha vida? Por que o meu pai faleceu? Por que meu filho... Você percebeu que você se coloca no centro? E não é Jesus quem está no centro? Paulo e Silas, eles louvavam, cantavam o Senhor, porque eles viam que naquela prisão, e entenda, eles foram açoitados. Eles estavam com o corpo cheio de feridas, tanto que o texto mais para frente vai dizer que o carcereiro levou eles para casa para lavarem as feridas. Na dor física, o Espírito exaltava, porque eles sabiam que o que eles estavam sofrendo era por causa de Cristo, por causa da exaltação do nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, sofrimentos, todos nós passamos na nossa vida. E às vezes sofrimentos difíceis, pesados. Agora, uma coisa é eu sofrer por mim e outra coisa é eu sofrer por causa de Cristo. Exatamente. É aí que entra a fé. Na nossa vida, tudo devemos colocar o Cristo na frente. Sofrer por sofrer é masoquismo. Exatamente. É doença. Gostar de sofrer. Mas sofrer por causa de Jesus, esta provação que você está vivendo, sofrer por causa de Jesus, na perseguição, na tribulação, estou sofrendo por causa do Cristo, pelo Cristo, pela salvação dos pecadores. Oferecer a sua dor é outra coisa, tem outro sentido, não é? E a palavra nos mostra uma coisa interessante. Quando começamos a orar, o poder de Deus é derramado. Quando começamos a invocar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o poder de Deus é derramado. Nós estamos chamando, quando estamos rezando, a presença de Deus. Estamos dizendo, Deus, vem aqui, quando nós estamos orando. É como se disséssemos isso. Deus, vem, vem, meu Deus, vem, Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Enquanto eles cantavam e rezavam, a prisão estremeceu, as portas se abriram, as correntes se soltaram. Espiritualmente é isso que acontece com uma alma que reza de verdade. As portas se abrem, as correntes se quebram e nos tornamos livres em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, diante do que você está vivendo, vamos orar. Vamos invocar o poder de Deus sobre esta situação. Porque mais do que se livrar dessa situação, como o nosso irmão Frei Cláudio Almar, que rezava conosco enquanto trabalhava no banco e o banco era assaltado, ele rezava, no meio do assalto ele rezava. Eu quero convidar você a fazer isso, a rezar, a invocar o poder de Deus sobre as situações impossíveis na sua vida, sobre aquilo que tira a sua paz, sobre aquilo que faz com que a sua fé fique vacilante. Você que nos acompanha pela Rádio Canção Nova é também convidado a rezar nesta hora. Coloquemos diante de Deus aquilo que nos escraviza, que nos prende, e que com o clamor, com a invocação do seu poder, Ele tudo pode. Ele pode libertar
dessas amarras que lhe prendem, dessas angústias que lhe consomem, dessa dor que oprime o seu peito. Você que sente dor no peito de tanta ansiedade, vai nesse momento invocando o poder de Deus. Vamos, Patrícia, invocar. Vamos invocar. Eu queria trazer o que vinha ao meu coração diante dessa palavra, o questionamento de alguns: o que é a liberdade? Eles estavam encarcerados, mas eram livres, porque acreditavam no poder de Deus. O que tem te aprisionado? Aprisionado o seu coração, a sua alma. Invocar Deus é ser verdadeiramente livre. Invocamos, cante o teu nome. Estenda sua mão assim Invocamos para situações o teu poder, onde você necessita agora do poder de Deus. Invocamos a tua presença no meio de nós. Senhor, nós invocamos de todo o coração, invocamos com toda a fé, o teu nome, com toda a confiança. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Senhor, nós invocamos o teu poder e a tua força sobre aqueles que estão doentes nesse momento, sobre aqueles que estão em situação terminal. Nós invocamos o teu poder e pedimos o dom da alegria que vem de ti, que invadiu o coração de Paulo e Silas, levando-os a cantar e a rezar. Que esta mesma alegria que vem do alto possa agora inundar nossos corações. Manda teu Espírito Santo. Nós invocamos o teu poder, o poder do Espírito Santo, que está no meio de nós, que está em nós. Esse poder que recebemos no batismo, pedimos que esse poder se derrame agora sobre as enfermidades emocionais, físicas, espirituais, que as correntes e as prisões sejam abertas pelo poder de Deus. As prisões espirituais, as prisões emocionais, muitas pessoas emocionalmente presas. É a palavra que Deus coloca em meu coração. Você que está emocionalmente preso a pessoas, preso a bens materiais, preso a lugares, preso ao seu cargo, ao seu lugar. Vai invocando o poder de Deus, deixando que a libertação aconteça, porque Deus não quer ninguém escravo. Você que está escravo de pecados e não tem força para sair, e você se encontra prisioneiro espiritualmente, passo que você precisa dar para sair desta prisão
é o arrependimento. Arrependei-vos, diz o Senhor na sua palavra, e sede batizados no Espírito Santo. O Senhor não quer que você permaneça nesta prisão, porque esta prisão tem gerado destruição na sua família, na sua casa, na sua vida pessoal. Por isso nós invocamos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder do Pai, sobre você que está prisioneiro de muitos, inúmeros pecados, e se sente indigno até mesmo de caminhar com Deus. Vai nesse momento, tirando toda a culpa que pesa no seu coração, e entregue essa culpa a Deus, e se arrependa. Se arrependa daquela palavra que machucou o seu filho. Se arrependa de ter expulsado ele de casa. Se arrependa do pecado do desamor, da falta de perdão, do ressentimento, da mágoa, do ódio alimentado, da raiva alimentada. Se arrependa. Se arrependa daquela bebedeira que destrói sua família. Se arrependa e Deus te perdoará. Claro, você precisa buscar a igreja, um sacerdote, para receber a absolvição desses pecados e se tornar livre desta prisão espiritual, desta prisão emocional. Porque uma coisa leva a outra. O pecado nos leva à prisão emocional, na mágoa, no rancor, de ficar repetindo aqueles fatos antigos e dolorosos, reforçando no seu coração o rancor. Vai dizendo: Senhor, eu creio em Senhor, Ti. eu creio em E Ti. renuncio agora a todo pecado em minha vida. A todo pecado em minha vida. Sim, Jesus, como Paulo e Silas. Sim, Jesus, como Paulo e Silas. Eu ergo a minha voz. Eu ergo a minha voz. Orando e rezando. Para que o Senhor me liberte. Para que o Senhor me liberte. Para que o Senhor nos liberte. Para que o Senhor nos liberte. Para que o Senhor liberte nossas famílias. Para que o Senhor liberte os nossos lares de todas as correntes. Que o Senhor liberte os cristãos que ainda são prisioneiros de pecados e não conseguem avançar na sua vida espiritual, não conseguem avançar na sua intimidade com Deus, porque ainda se encontram prisioneiros. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, serás liberto, tu e toda a tua casa. É Ele o libertador, é Ele. Se aproxime dele e diga: Senhor, eu creio. Eu creio. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha Eu fé. creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha Eu fé. creio que se o Senhor me libertar, Se o Senhor me libertar, verdadeiramente livre serei. verdadeiramente livre serei. De todo pecado, De todo de pecado, todo vício, de todo vício, de toda discórdia, de toda de discórdia, todo desamor, de todo desamor, de toda opressão de demoníaca. toda opressão demoníaca. Se Cristo me libertar, Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar,